Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um panorama aí semanal de mercado aqui da Trading Flow. E hoje eu vou trazer para vocês aí os principais drives, tá? Vou ver os indicadores, vou passar aqui dia a dia, tá? De segunda a sexta-feira e vou passar para vocês aí de uma forma bem didática e bem dinâmica os dias que poderão trazer mais volatilidade, como que a gente faz aqui para observar, como que a gente faz para operar cada indicador que vai sair aí no decorrer da semana, beleza, pessoal? A gente está falando de segunda-feira, tá? A gente tem um calendário econômico aqui muito vazio, pessoal. Lembrando, feriado no Canadá e feriado nos Estados Unidos, tá? Feriado nos Estados Unidos é aniversário de Washington, beleza? Então é o dia todo. As bolsas perdem a liquidez por lá, tá? Fica muito fraca, tá? O mercado funciona normalmente, mas é feriado nacional. Se tratando de Brasil, a gente vai ter o Boletim Focus e vai ter o IBC-BR. Fora isso, pessoal, a gente não tem drive nenhum, tá? Além disso, a gente está com a agenda econômica muito fraca para segunda-feira, tá? É muito baixa mesmo, não tem nenhuma relevância. Passou para terça-feira. Terça-feira a gente vai ter o discurso de Baix, tá? Que é um dirigente importante lá da zona do euro, mas não traz nenhuma relevância. A gente vai ter o índice de indicadores antecedentes dos Estados Unidos. É um índice que costuma trazer um pouco de volatilidade para o mercado, mas não está no radar, tá? Não está sendo muito almejado pelos investidores. Fora isso, a gente não tem nada, nem se tratando de Brasil, nem indicador de relevância. Então a gente promete uma segunda e uma terça-feira bem tranquila. Lembrando, assunto que está em alta, que está trazendo aí uma grande volatilidade para os mercados, que está trazendo um pouco de tensão para os investidores, é sobre as próximas reuniões das taxas de juros nos Estados Unidos, beleza? A virada do ano, de 2023 para 2024, o Fed vinha com um discurso muito forte sobre uma redução muito abrupta nos cortes de juros, falando que os Estados Unidos iria reduzir a taxa de juros, tá? E na primeira reunião que teve agora, teoricamente foi uma pegadinha, não teve corte na taxa de juros, se manteve, tá, o mesmo nível. E Jerome Powell, presidente do Banco Central, disse, tá, ele falou que poderia haver sim corte na taxa de juros, mas se fosse necessário, tá, o Banco Central iria aumentar ainda a taxa de juros. Ele diz que pretende estar no radar, tá, ter o corte na taxa de juros, mas se for necessário para controlar a inflação, se tiver que aumentar os juros, tá, iria ser aumentado. Isso deixou os investidores um pouco receosos, tá, porque um dirigente importante, um cara que tem uma fala como o Powell, ele geralmente traz um discurso muito certo, muito incisivo. Então, se ele fala que vai ter corte de juros, aquilo de fato é para acontecer. Houve especulações aí, alguns investidores, alguns jornalistas falando que isso poderia ter sido manipulação de mercado, poderia ter sido manipulação de posição na bolsa, tá? Pode ter sido de fato, a gente não sabe, isso é uma incógnita, mas o que a gente faz é simplesmente surfar os movimentos que o mercado traz pra gente. Então o mercado ficou muito interessante, trouxe uma volatilidade muito boa nessas últimas reuniões que teve aí sobre essa decisão, que a expectativa era de corte, não teve corte nenhum, se manteve no mesmo patamar. A gente viu o dólar aí frente ao real buscando patamares de R$5 novamente, isso ficou bem interessante, beleza? Passando para quarta-feira, dia 21 de fevereiro, lembrando, a gente está vindo de um feriado prolongado aí, tá? A gente teve carnaval na semana passada, então a gente teve a semana bem reduzida, voltou os mercados nas quartas-feiras após 1h, às 13h no horário de Brasília aqui, e o mercado ficou basicamente sem liquidez nenhuma. Muita gente costuma estender, tá, o feriado. Passando para quarta-feira, dia 21, a gente vai ter leilão de títulos de 20 anos. Esses dados aí, quando vêm muito abruptos, eles costumam trazer uma volatilidade maneira para o mercado. Vai sair às 15 horas no horário de Brasília, às 3 horas da tarde. A gente vai ter discurso do membro do Conselho Fiscal do BCE, lá na zona do euro. BCE, tá, pessoal? É Banco Central Europeu. Gravem essa sigla. Quando sair alguma coisa relacionada a BCE, se trata de Banco Central Europeu, tá? Então a gente vai ter discurso de dirigente importante. Às 10 horas da manhã, eu tô vendo aqui que vai ter o discurso do Bosch, que é o membro do FONC, tá? Que é lá nos Estados Unidos.
A gente vai ter também, acho que é o dia inteiro de discurso, que às 10 horas eu tô vendo que vai ter discurso do Bosque. Às 15 horas, no horário de Brasília, vai ter o discurso do Bowen, também, que é membro do FONC. Então, provavelmente deve ser quarta-feira um dia de eventos, tá? Deve ser discurso o dia inteiro. Às 4 horas, vai ter a atlas de reunião do FONC. É importante, tá? A gente acompanhar, saber. Basicamente, os mercados ficam aí ociosos esperando, tá? Atas de reunião do FONC, atas do Comitê Federal, tá? De Mercado Aberto, lá nos Estados Unidos. Ela fornece um certo registro aí detalhado para a gente de decisão de política monetária e a gente fica de olho aí para saber como é que vai ser a expectativa tomada pelo comitê, entendeu? A gente gosta de ficar de olho nesse indicador porque ele traz bastante embasamento aí para o mercado e solta, geralmente essa Atlas aí, ela solta algumas previsões futuras, tá? De ajuste. Vai ter estoque de petróleo bruto mais às 6h30, horário que o mercado aqui já vai estar fechando, basicamente fechado, beleza? Quinta-feira é feriado na Arábia Saudita, tá? É dia nacional, ou seja, isso vai afetar os petróleos, tá? Pode ser que acabe, tá, afetando aí um pouco o câmbio, mas é feriado na Arábia Saudita o dia todo, quinta-feira. A gente vai ter PMI na zona do euro, tá? Quinta-feira bastante interessante, sai às 6 horas da manhã, antes da abertura do nosso mercado. Se vier muito alto, isso aí vai trazer pra gente aí uma volatilidade nas bolsas, nos mercados, e o nosso mercado aqui com certeza irá reagir. E a gente vai ter o IPC, que é o índice de inflação lá na zona do euro. O IPC ele vai sair às 7 horas da manhã. Então, às 7 horas da manhã, aqui no horário de Brasília, a gente vai ter os dados de divulgação da inflação lá na zona do euro. A gente vai saber como é que o Banco Central Europeu vai estar reagindo a isso, beleza, pessoal? Às 9h30 da manhã, a gente tem... O BCE vai publicar atas de reunião dele, de política monetária também, é bom para a gente dar uma lida, saber. E aí, na quinta-feira, pessoal, é um dia bem cheio para o calendário econômico, que eu estou observando aqui, tá? A gente vai ter pedidos iniciais por seguro-desemprego às 10h30 da manhã lá nos Estados Unidos, ou seja, um pouco próximo à abertura do nosso mercado à vista aqui no Brasil. Então, pedidos iniciais por seguro-desemprego, isso aí traz muita volatilidade para o mercado, ainda mais se vier acima do esperado. Por quê? Pedidos iniciais por seguro-desemprego, pessoal, é teoricamente como se fosse um auxílio aqui no Brasil, só que é lá nos Estados Unidos, tá? Se tem muita gente dando entrada nesse auxílio, pedindo muito esse auxílio-desemprego para o governo, isso mostra que a economia nos Estados Unidos não está um pouco boa, né? Não está tão pujante quanto parece. Então, se tem muita gente dando entrada, tá, nesse auxílio, solicitando esse auxílio seguro-desemprego, quer dizer que o mercado ali, o setor de mercado não está muito bom, tá? A gente vai ter às 11h45 PMI lá nos Estados Unidos, que é bom, tá? PMI composto S&P Global, ali 11h45. Então, a gente vai ter uma agenda bem interessante entre 10h30 e 11h45. Meio-dia, a gente vai ter vendas de casas usadas, também é um indicador de alta relevância, traz muita volatilidade para o mercado, tá? E às 6h30 a gente vai ter o balance sheet do Fed, tá? Que é o balanço lá do Banco Central dos Estados Unidos, ele divulga. Vai ter 9h35 da noite o discurso de Waller, que é como se fosse vamos dizer, ele é o 02 lá do Banco Central. Ele é um cara que traz bastante, a fala dele traz bastante expressividade para o mercado, só que às 9h35 da noite, deve ser um evento noturno lá. É bom a gente ficar de olho e acompanhar, tá? Para saber como é que o mercado... Lembrando, o mercado americano, esse horário tá aberto, tá? Na sexta-feira, já dia 23 de fevereiro, feriado no Japão, feriado na Rússia e feriado em Xangai também. Vai ser feriado também na Síria, tá? Então vai ser dia nacional. Japão, aniversário do imperador, tá? E na Rússia, dia dos defensores da pátria. Então a gente vai ter aí duas bolsas praticamente importantes bem fechadas. Às 9 horas da manhã, na sexta-feira, vai ter confiança do consumidor, que é o índice FGV, tá? Divulgado aqui no Brasil. Já a agenda vai ser bem vazia. Às 10h30 vai ser a Receita Tributária Federal aqui no Brasil. E vai ter a contagem de sonda Brecq Hughes, tá? Lá nos Estados Unidos. Isso aí é bom para a gente saber essa contagem das sondas. Muita gente não dá muita relevância para esse indicador.
mas é bom a gente prestar atenção nele, essa contagem de sondas, para a gente saber aí o índice de produtividade do petróleo, tá? Se estiver muito baixo, com certeza aí as empresas, as petrolíferas começam, se esse índice ele sai muito baixo, tá? As contagens vêm muito baixas, as contagens dos barris, as empresas começam a trabalhar todo vapor para aumentar o índice de produção do petróleo, e isso aí acaba afetando o preço. E quem gosta de operar petróleo também é bom ficar atento a esse indicador. Lembrando, pessoal, o petróleo é um combustível, vamos dizer, mundial, tá? Quando ele começa a ter movimentações muito abruptas, ele afeta o câmbio, tá? Ele trabalha e afeta o câmbio. E também, se ele tiver, vamos dizer, aí uma alta muito grande, isso é boa para a Petrobras, tá? Se tiver uma queda também no valor muito grande, muito abrupta ali no valor do petróleo, isso também vai afetar a nossa bolsa, porque vai afetar a Petrobras. Então tem que começar a entender essa relevância aí dos ativos, o que o ativo pode causar, qual é o impacto dele, tá? Que ele pode trazer aí para o mundo, para a gente começar a operar e ter uma tranquilidade para executar as nossas ordens. Lembrando mais uma vez, nós da Trading Flow não recomendamos nenhum operador estar posicionado em momento de notícias, ainda mais em notícias como estas, assim, notícias que costumam trazer bastante relevância para o mercado, tá? Então, recapitulando, toda semana a gente vai ter basicamente, tá, uma super quinta-feira, pessoal. Quinta-feira, tá, é o dia mais esperado da semana aí. Quarta a gente tem reunião importante também, a gente tem indicador importante, mas o dia que vai ter, promete trazer mais volatilidade é a quinta-feira, que é o dia onde vai ter mais drive, mais indicador econômico. Beleza? Esse é o nosso panorama semanal, espero que vocês tenham gostado. Eu me chamo Luan Oliveira, um dos operadores aqui, gestores da Trading Flow, tá? E se colocamos à disposição aí para sanar a sua dúvida, ou seja lá qual ela for, beleza? Tamo junto, pessoal, uma ótima semana de operações a todos os operadores aí, a você que está chegando agora também eu te desejo aí um ótimo dia, né? Uma ótima semana aí de operação para você. Lembre-se sempre, mantenha o gerenciamento de risco. É o gerenciamento de risco que te torna vivo no mercado e o que te faz aí ser eficaz. Valeu!